Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aí fazendo hoje essa live pelo Facebook. Estamos terminando a série do Grande Conflito e eu sei que no início, quando a gente começou as séries que a gente estava fazendo, estava, vamos dizer assim, a gente sempre estava fazendo pelo Facebook, depois a gente está agora no canal do YouTube, está lá fazendo, mas hoje, como é o último dia dessa série do Grande Conflito, nós estamos fazendo novamente aqui pelo Facebook. E aí sim, as novas séries que nós vamos estar fazendo, na semana que vem eu vou colocar no YouTube, serão textos difíceis, então, aqueles textos difíceis, a série vai ser textos difíceis, então, na semana que vem no canal do YouTube vai ser a série Textos Difíceis. Hoje nós vamos falar da destruição, da completa destruição do mal, né? A série Grande Conflito está terminando hoje, pelo menos o que nós estamos fazendo aqui, e o tema de hoje é o amor venceu o mal. Ontem nós falamos sobre o milênio, né? Nós falamos sobre o milênio. Ontem também, durante a semana, nós viemos falar sobre alguns últimos eventos, sobre o juízo, sobre as 3 mensagens angélicas. Falamos ontem sobre o milênio. E hoje nós vamos estar falando da parte final, do que acontece após o milênio e também do que acontece com um novo céu e uma nova terra, tá? Um bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, eu sei que aos pouquinhos vão chegando, mas feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, estamos aqui na série Grande Conflito, estamos terminando. Falamos aí desde a origem de tudo, desde o início das coisas, de como o Senhor criou as coisas perfeitas, como também apareceu o mal, surgiu o mal no coração de Lúcifer, ele se tornou o adversário, e agora estamos indo para a última parte. Hoje, sexta-feira, dia de preparação, então estamos aí terminando também a série do conflito, do grande conflito. Nos ajude a continuar confiando nas tuas promessas. Abençoe todos aqueles que estão assistindo e aqueles que ainda vão assistir, porque vai ficar aí colocado, vai ficar aí no Face, depois eu colocarei no YouTube. Então, todos aqueles que forem assistir, Senhor, que o Senhor possa estar desde já abençoando. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Abram aí a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, verso 7 em diante, tá bom? Livro de Apocalipse, capítulo 20. Olha só, Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 7, fala um pouquinho sobre o que vai acontecer após o milênio. Ontem nós falamos do milênio, né? Ontem nós percebemos, explicamos um pouquinho do que o milênio o que iria acontecer durante os 1000 anos. Haveria o julgamento, a terra seria destruída. A gente leu aquele texto de Isaías, né? O capítulo 24, que fala que seria lamentável aquele dia. Aquele dia é lamentável. Não é um dia que deveria ter existido. Na verdade, o mal não deveria ter existido. E agora eu vou estar lendo a partir do verso 20, a partir do verso 7 do capítulo 20. Normalmente eu leio e depois eu pego alguns trechos e a gente traduz alguma coisa no sentido mais original para a gente perceber como é profundo o texto. Olha só, Apocalipse 20, verso 7 em diante. Quando poderem se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las pela peleja. O número destas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra, e aí sitiaram a cidade, o acampamento dos santos, a cidade querida, desceu fogo dos céus e consumiu. E depois, no verso 11, fala do trono, tá? Vi um trono branco, aquele que se assenta
sobre ele, cuja presença fugiram os céus e a terra, vi também e não se achou lugar para eles, vi também os mortos grandes e pequenos postos em pé diante do trono. Verso 12, né? Então se abriram os livros e ainda outro livro foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Aqui a gente percebe um pouquinho. Quando a gente lê por alto, a gente entende aqui o seguinte: a gente entende, primeiro, depois que passarem os 1000 anos, o inimigo ele estava preso, essa prisão, por mais que no sentido ali original que a gente leu ontem, é como se fosse amarrar mesmo, a Bíblia coloca como uma grande corrente, mas é amarrado como um laço, ele ficou amarrado. Por que ele ficou amarrado? Simbolicamente eu entendo, porque não tinha ninguém para ele tentar, todos estavam mortos, né? E ele ficou encurvado, o sentido é amarrado no sentido de preso, assim, sabe? Amarrado as mãos e os pés, sem ter o que fazer. E ele ficou restrito à terra, ele não podia sair. O sentido lá dos 1000 anos é que ele não podia sair dali, tinha que ficar aqui. Ele não poderia tentar ir para um outro mundo, tentar perturbar, ou tentar ir ao céu, tentar perturbar a Deus, afligir, né, a Deus. Ele ficou restrito aqui na Terra. E aí, quando completar os 1000 anos, no sentido bem assim, terá terminado, literalmente, acabou os 1000 anos certinho, Satanás será libertado, literalmente, será solto a sua amarra. Aí, de repente vem à sua mente, por que solto a amarra? Será que vai vir um anjo do céu e vai soltar ele e vai dizer assim, você está solto agora? Não, não é esse o sentido. Quando fala que ele vai ser solto, é ele mesmo, porque no texto está dizendo, no original, lá no grego, que é ele mesmo. Ele mesmo vai sair da prisão. Ou seja, quando o anjo o coloca numa prisão, é que o anjo deu autoridade, né, recebeu a autoridade de Deus, lá no Apocalipse 20, no início, para dizer para ele, você não sai daqui, você vai ficar preso aqui. Então, agora que os mortos vão estar ressuscitando, é a segunda ressurreição, então ele se desamarra, né? Simbolicamente ele se desamarra. Então ele deixa o local por vontade própria, é o que está escrito aqui, para fazer alguém se desviar. Percebe que a ordem a ordem não, né? O que o inimigo faz é sempre isso. Passou 1000 anos, olha só, 1000 anos e ele não muda. Estou vendo alguns amigos desejando bom dia. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês também. E aqui a gente percebe o seguinte, esse aqui, olha, será seduzir, essa palavra seduzir as nações, e sairá a seduzir as nações, verso 8, é desencaminhar alguém, ou seja, a única coisa que Satanás sabe fazer é desencaminhar os outros, é falar mal e inventar. Ele é caluniador, o nome diabo, eu já disse, em outros momentos, ele é difamador. Ele difamou o nome de Deus e ele difama o nome de Deus o tempo inteiro. E agora, queridos, a gente pode entender que quando ele acordar, vamos dizer assim, porque ele estava preso, amarrado, ele volta a fazer a mesma coisa. Não tem jeito. Quem é mau e não se converte, você pode dar 1000 anos, 2, 3, 10, 15, 20 mil anos, não vai mudar. Por isso Deus vai destruir o mal. Deus vai destruir o mal porque não adianta dar tempo. Ficou 1000 anos sem fazer nada, preso. Justamente contemplando os mortos que por causa dele estavam mortos. Então somente começam a ressuscitar. Ele começa a fazer o quê? No original está dizendo, desencaminhar. A palavra foi traduzida aí por seduzir as nações. Mas no original é desencaminhar, fazer alguém se desviar do caminho. É lógico que aqui não há mais ninguém justo. Esses que forem acordar não vão ser justos, são os ímpios, mas não importa. A função dele é o quê? Fazer desencaminhar. O inimigo só faz desencaminhar, só isso. E aí,
todas as etnias, né? Quando fala nações aí, no original é etnias, todos os povos da terra, estes nas 4 esquinas da terra. No original é nas 4 esquinas da terra, nos 4 cantos da terra. Gog e Magog. Essa palavra Gog aí pode ser traduzido, né, assim também por montanha. Era uma região montanhosa ali no Antigo Testamento. E Magog é terra da montanha, que excede a montanha. O que eu entendo aqui literalmente? A terra vai estar destruída. Os mortos vão estar ressuscitando, né? Ou ressuscitaram logo após os 1000 anos. Após os 1000 anos, o inimigo ele se solta da prisão, porque ele agora ele não tá, ele tá preso, porque ele não pode tentar ninguém. Agora ele vai desencaminhar quem já acordou. E nessa hora que ele vai desencaminhar quem já acordou, a expressão Gog e Magog, que eu entendo, as montanhas. Que montanhas? Os restos de monte, porque quando causa destruição, você imagine aí os prédios caindo, as montanhas que a Bíblia fala em Apocalipse não, em Isaías capítulo 24, fala que a terra vai partir, vai quebrar, vai balançar igual um bêbado, vai sacudir igual quando você está numa rede balançando para um lado, para o outro. É isso que vai acontecer. A terra vai estar toda destruída, toda em forma montanhosa, mas não em aquelas montanhas bonitas, tudo destruído. E naqueles montes de gente morta vão estar ressuscitando. Montes, então eu entendo essa expressão Gog e Magog justamente como montanha, terra da montanha, mas que transcende isso, ou seja, por toda a terra. E aí o texto continua dizendo assim, verso 9, olha só, marcharam então pela superfície da terra. Esse termo, olha, percebe que não adianta dar tempo para o ímpio? Passou 1000 anos, o inimigo não mudou e os ímpios mudaram? Não mudaram. Mas eles foram enganados. Foram enganados porque quiseram. Porque ali, olha só, note que aqui é o próprio inimigo que se apresenta. Não é mais a besta, não é o falso profeta, como existia lá em Apocalipse 13, que o dragão deu autoridade. Aqui, dragão não dá autoridade nenhuma. O dragão se aparece. Até porque a besta já foi destruída e o falso profeta já foi destruído lá no capítulo 19. Não vão existir. Ou seja, depois do milênio, não vai existir sistema religioso nenhum que se contrapõe a Deus. E nem vai existir poder civil, né? Que seria aí as nações, o reino dos Estados Unidos, né? O falso profeta ou outra coisa assim. Não vai existir, porque eles já vão estar destruídos. É o próprio inimigo e ele seduz os moradores e eles vão sitiar. Aqui ainda diz assim, olha só, eles mesmo, aqui diz assim, marcharam então pela superfície da terra. No original é literalmente, eles ascenderam, eles subiram realmente pela grande extensão da terra e cercaram a cidade. Ou seja, se Deus não intervisse, o que teoricamente poderia acontecer ou o que estava na intenção deles? Vamos entrar na cidade, vamos destruir essa cidade. Essa cidade é nossa, vamos roubar. Era isso que ia acontecer. Eles chegaram a rodear a cidade. Só que aí a Bíblia fala que desce fogo do céu e aí, né? E destrói. Sabe, queridos, percebe que depois dos 1000 anos, Deus deu mais 1000 anos. É lógico que as pessoas que acordarem depois dos 1000 anos não vão ter sentido 1000 anos. Apenas acordaram 1000 anos depois. Mas não mudaram, não se arrependeram. Por que Deus não salvou eles, pastor? Porque eles nunca quiseram a salvação. E esse ato que aparece aqui é justamente para mostrar que eles nunca quiseram a salvação. Eu quero ler com vocês, queridos, porque nos versos 11 em diante, fala do juízo, tá? Mas eu queria ler outras coisas, porque é interessante a gente aprender um pouquinho sobre isso. Abra lá em Zacarias, capítulo 14. Olha só o que vai acontecer com os ímpios.
Aqui em Apocalipse 20, no verso 11 em diante, fala do julgamento. Vão ser julgados, grandes e pequenos, e depois eles vão para o lago de fogo e enxofre. Está no verso 14, está aqui, ó. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Literalmente, assim, próximo ao litoral do fogo. Você consegue imaginar um litoral de fogo? E aí é traduzido por lago de fogo. Mas eu quero ler com vocês Zacarias capítulo 14. Olha só o que diz Zacarias capítulo 14. Livro de Zacarias capítulo 14. Se você depois quiser estudar com calma, o capítulo 14 tem alguns textos importantes, mas eu quero ler com vocês os versos 12 e 13. Olha só o que diz aqui. Esta vai ser a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne lhes apodrecerá, estando eles em pé. Apodrecer-se-ão os olhos das suas órbitas e lhes apodrecerá a sua língua. Naquele dia também haverá grande confusão da parte entre eles. Cada um agarrará a mão ao seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. O que a gente percebe aqui? Lá em Apocalipse 20, que eu li depois do milênio, que eles vão rodear a cidade, aí aparece o trono. Quando aparece o trono, começa um juízo para eles, um julgamento para eles. E ali, literalmente, cada um, por isso fala grandes e pequenos. No original lá é mega, os grandes lá é mega no grego, mega, já viu algo? Mega, grande. E micro, ou seja, os grandões, os poderosos da terra, e os pequenininhos, insignificantes, esses mortos. Até o mar vai dar os mortos, a morte vai dar os seus mortos, o além vai dar os seus mortos. Ou seja, não importa do que o indivíduo morreu. Se o indivíduo morreu pelo mar, se o indivíduo morreu na terra, se o indivíduo morreu engolido por algum animal, o sentido é que todos aqueles que morreram e não creram no Senhor vão ressuscitar para receber cada um aquilo que fez. E aqui em Zacarias ainda diz um pouquinho mais. Lá em Apocalipse diz que vai descer fogo do céu. Acabou. Mas tem mais detalhes do que isso. Não é simplesmente assim, o povo roda a cidade, o Deus aparece, vocês estão condenados, vocês são ímpios. Acabou. Não é assim não. Espera aí. Depois de 1000 anos o Senhor vai fazer só isso? Não. Cada um vai perceber, queridos, cada um dos ímpios vai perceber o porquê que não entrou no céu. E aqui em Zacarias capítulo 14, diz ainda o que vai acontecer com eles. Ó, essa praga não é bem praga. Na verdade, no original é o seguinte, olha só. Diz aqui, essa é a pancada. No original, em vez de ser praga aí, do capítulo, verso 12 de Zacarias, é pancada, massacre. Ou seja, esse é o massacre com que o Senhor ferirá todos os povos. Como é que o Senhor vai massacrar esses povos? A multidão que subiu pela largura da terra, lá em Apocalipse, e rodeou a cidade. Como é que o Senhor vai massacrar esse povo? Olha só como é que ele vai massacrar. Ele diz assim, no original, ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Ele vai golpear todos que lutaram contra Jerusalém, porque depois dos 1000 anos, ali, de fato, vão estar todos que sempre lutaram contra Jerusalém, que sempre guerrearam contra a cidade de Deus. Todos vão estar ali. Não vai ter ninguém que não está esquecido. Todos vão estar ali. Então, aqui na sua Bíblia está assim, a sua carne lhes apodrecerá. E, realmente, no original é os seus corpos. Você já imaginou a multidão, aquela multidão em pé? No original é os seus corpos, eles em pé, vão começar a apodrecer. A apodrecer. Isso me vem aqueles filmes que passam na televisão, que vai enfrentar os inimigos, a múmia, e aí que você vê as pessoas assim se desfazendo. É isso que me vem à mente. Mas é o que vai acontecer aos ímpios. Diz assim, ó, os seus corpos apodrecerão, eles em pé vão apodrecer os corpos. Aí o texto ainda continua aqui, apodrecer-se-ão os olhos das suas órbitas. No original ainda quer dizer assim, putrefarão
os seus olhos nos buracos, nas cavidades. Você consegue imaginar os olhos? Putrefação, é isso que vai acontecer. Antes do fogo, irmãos. Antes do fogo, antes do fogo. Não é assim, o fogo vai descer para lamber aquela carniça que vai estar ali. Mas até lá vai acontecer, e o texto ainda continua dizendo. Aqui diz, apodrecerão os olhos às suas hortas e lhes apodrecerá a língua. Não foi isso? Com os olhos contemplaram o mal, resistiram ao Senhor, e com a língua falaram contra o Senhor a vida inteira. A vida inteira falaram contra o Senhor. Então, o que vai acontecer também com a língua? Aí no original diz, a língua vai se deteriorar, vai definhar, vai mofar. Nesse interim de que as carnes estão apodrecendo, os olhos putreficando e a língua definhando, o que vai acontecer nessa hora? Olha só, eles têm poder para atacar a cidade? Não, não tem. Estão com medo. Por isso que aparece um trono, e lá no original é um mega trono. E esse branco é no sentido de brilhante. Você consegue imaginar um trono brilhante, claro e luminoso? Aquilo ali vai causar um medo, um espanto. E nessa hora, naquele dia, verso 13, também haverá grande confusão da parte deles. Aí cada um começa a agarrar a si mesmo, olha lá, cada um começa a agarrar o seu próximo. Ou seja, em vez deles atacarem a cidade, porque eles foram lá para atacar a cidade, o que lhes resta? Atacar um ou outro. Já viram amigos que vão fazer uma coisa errada, e aí dá errado, a polícia pega, e aí um fica acusando, foi ele. É isso que vai acontecer. Então, nessa confusão de um agarrando o outro, porque literalmente diz assim, ó, cada homem apoderar-se-á do outro. Cada homem levantará a mão contra o seu camarada. É isso que está no original. Então, nessa confusão vai acontecer o quê? Vai descer o fogo e enxofre. Vai descer o fogo e enxofre porque não prestam. Não prestam. Quem me conhece sabe que sempre eu falo do lago. Só vai, vai pro lago. Se fizer isso, vai. Até aqui. Depois de 1000 anos, o que esse povo fez? Quando começa a apodrecer as coisas, não vão clamar a Deus. Estão com ódio de Deus. E aí, com ódio, como não consegue atacar ele, ataca o seu próximo. Então, nessa confusão vai ser destruído. Mas e o inimigo, pastor? Eu quero ler. Eu preciso ler. Eu sei que eu não posso me crescer muito, me delongar muito aqui, mas eu preciso ler. Está em Naum. Você já viu aquele texto quando diz que o mal não se levantará 2 vezes? Está em Naum. Eu vou ler o texto de Naum e depois vou para Apocalipse no novo céu e na nova terra. Tem mais 2 textos. Eu quero ler com vocês. Naum, verso 9. Olha só o que diz aqui. Quem pensais vós contra o Senhor, no original, é mais simples a frase. É assim, caluniais o Senhor, ou seja, não está falando com os ímpios, está falando com aquele que começou tudo, com aquele que começou a calúnia lá no céu. Caluniais o Senhor. Você lembra que eu falei dos ímpios? E aí agora eu estou falando do que vai acontecer com ele. Tem um outro texto, mas não dá tempo, mas que mostra que os súditos, os ímpios, vão agarrar também a ele. Vão em cima dele, vão em cima de Satanás, vão agarrar ele e vão tentar matar. E ele ainda vai dizer, mas eu sou Deus, como é que vocês ousam fazer algo comigo? Vai, é porque hoje a gente não consegue ver os anjos. Mas quando Deus tirar esse véu, imagine aquela multidão de pessoas, de ímpios, vindo em direção aos demônios, para arrebentar eles também, porque vai acontecer isso, é porque não dá para eu ler o texto aqui. Vai acontecer, vai, e depois o fogo vai lamber tudo, para completar a obra. Mas vai acontecer. Mas aí eu quero falar dele, olha só. Você, caluniais, pelejais contra o Senhor, você caluniou o Senhor, você enfrentou o Senhor, aí o texto continua, ele mesmo vos consumirá todo. No original está dizendo assim, ele executará a tua destruição.
O Senhor não tem medo de Satanás. Por isso que o servo de Deus, ou os servos do Senhor, que andam com o Senhor, que anda, não é servo do Senhor que ora é servo, ora vive no pecado e volta e vai e na Bíblia não diz isso? Vieram algumas pessoas lá expulsar demônios em nome, estamos expulsando em nome de Jesus, em nome de Paulo. Aí o que o demônio falou? Eu conheço Paulo e conheço Jesus, vocês eu não conheço não, era tudo filho de sacerdote. Deu uma surra deles. E a Bíblia diz que eles saíram correndo nus. Então, eu não estou falando desse que para lá, para cá, em nome do Senhor. Não, estou falando daqueles que andam com o Senhor mesmo. Então, andou com o Senhor, sabe que não tem que mexer com o mal. Então, Deus vai dar força para enfrentar, para falar. Por isso eu estou aqui falando também, porque não acho que é fácil falar, não. Ainda diz, ele vai destruir, e não se levantará por 2 vezes a angústia. Aqui no original não será levantado 2 vezes o problema, o mal, o importunador. Sabe? Aquele que importuna tudo e a todos não vai se levantar nunca mais. Eu quero ler Apocalipse capítulo... Estou cortando os textos aqui, porque tinha mais coisas aqui para falar, mas... Apocalipse capítulo 22. Abra aí. O outro texto que eu falei, que um vai agarrar o outro, se eu não me engano, está em Isaías, mas depois você lê em casa. Né? Eu falei, você lê em casa, parece assim que na verdade, isso aí, olha só. Apocalipse capítulo 14, perdão, os 2 textos que depois você pode ler em casa, aqueles textos que falam da queda, tanto de Ezequiel 28, quanto de Isaías capítulo 14, a continuidade fala também de algo, tá? A continuidade também fala de algo. Então, no capítulo 19, no verso 19 de Isaías 14, ainda diz assim, olha, você será lançado fora, e diz aqui assim, olha só, você será lançado fora e coberto a espada, cujo cadáver fará descer a cova. Percebe? E eu quero ler com vocês aqui Apocalipse capítulo 22. Não sei se vocês estão me ouvindo direito, mas Apocalipse capítulo 22. Olha só o que o Senhor diz. Só que diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma margem à outra, há uma árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto mês a mês. E no verso 3 diz assim: nunca mais haverá maldição. Eu termino este momento dizendo o seguinte: nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. No original não mais. Aquilo que existiu no passado, maldição, o importunador, os que perseguiram, não mais, não vão existir mais. Nunca mais existirá maldição. Hoje estamos vivendo num mundo mau, num mundo maldito. E eu convido a você a buscar este céu e esta nova terra. Quer você seguir este caminho? Eu termino lendo o último texto do grande conflito, que diz assim: o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro estará purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo emana vida, luz e alegria por todos os domínios do seu espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. O importunador não existirá mais. Eles vão ser destruídos, vai descer fogo do céu e vai consumir todos, porque eles vão estar lutando entre eles, enfrentando inclusive o mal, o
Lúcifer, o Satanás, vão estar enfrentando, brigando, lutando, e vai descer fogo. Isaías 65 também diz, verso 17, crio um novo céu e uma nova terra, e não haverá recordação das coisas antigas. Essa recordação das coisas antigas não quer dizer que Deus vai simplesmente apagar, sabe? Vai sumir da nossa mente. O que houve no passado, pastor? Não sei. Mas quem é você? Também não sei, porque eu esqueci tudo. Não, não é isso. Não vai haver recordação, porque não vai existir mais mal. Não vai haver necessidade de pensar no mal. Mas a gente sempre vai olhar para Jesus. E o único do universo que vai ter as marcas do mal, da morte, estará nas mãos de Jesus. Por isso o trono do Cordeiro. O Cordeiro é o Deus que enfrentou o mal aqui na terra. O Cordeiro é o Deus na cruz que carregou o mal para que a gente não vivesse mais esse mal. Deus não criou o mal, mas ele deu fim no mal. E é por isso, pelos séculos dos séculos, o grande conflito acabará. O mal não existirá. O importunador não mais aparecerá. Nunca mais se levantará alguém no universo questionando a Deus. Porque todos os seres do universo verão que o mal existiu e está registrado nas mãos e no corpo do nosso Senhor Jesus. E quanto mais estudarmos isso lá no céu, mais as criaturas, seja a gente redimida, seja os anjos, seja os outros seres, entenderão que o amor venceu o mal. Quando Deus criou todas as coisas, ele já tinha preparado um plano de amor. E agora, no fim de tudo, quando o grande conflito acaba, quando o importunador de fato é destruído, porque quando fala que fogo desceu e consumiu, não vai ficar queimando, 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 queimando e o bicho não morre. O fogo vai parar de queimar, mas o fogo só para de queimar depois que consome tudo. A Bíblia diz que não vai sobrar em Malaquias capítulo 4, nem raiz e nem ramos, então não vai ter raiz queimando. Não vai ter ramo pegando fogo pelos séculos dos séculos. Vai acabar de vez. O fogo é eterno porque as consequências serão eternas. E Deus não precisará destruir nunca mais ninguém, porque as primeiras coisas já foram passadas. Quer você viver para Jesus para sempre, de agora em diante até Jesus voltar e nos carregar deste mundo mal, deste mundo ruim. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, de maneira muito especial estamos terminando este momento. Nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção e te agradecemos, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos para ti. Obrigado porque o grande conflito um dia acabará. Obrigado porque o grande conflito um dia terá o seu fim. O Senhor, quando expulsou o mal do céu, eles sabiam que pouco tempo restava para eles. No entanto, Senhor, este pouco tempo, para nós que estamos aqui na terra vivendo, parece ser muito, e parece ser grande demais. Mas nos ajude a buscarmos o teu trono de graça. Nos ajude a vivermos para que naquele dia, ao olharmos para as suas mãos, e enquanto a gente, perfeito, sem nenhuma marca de pecado, sem nenhum vestígio do mal, que a gente possa olhar para o Senhor, e mesmo o Senhor com as marcas do mal, marcadas no seu corpo, com o mal marcado no seu corpo, com as feridas da cruz cicatrizadas no seu corpo, que nós possamos derramar as nossas vidas, nossas lágrimas em gratidão a tudo aquilo que o Senhor fez. Nos dê a tua bênção, nos abençoe para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe ricamente, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco.